Ontem estivemos na sede da 2ª Companhia e conversamos com o capitão Guilarducci. Ele falou sobre o perigo das queimadas nessa época de tempo seco. Veja aí. Amigos do Jornal Bahia em Foco, época de estiagem sempre vem aquele problema de todo ano, as queimadas, né? Que causam grande transtorno em todas as cidades e também na área rural. E para falar sobre isso, nós viemos aqui na sede da 2ª Companhia de Bombeiros Militar para falar com o capitão Guilarducci, justamente a respeito desse assunto, as queimadas. Capitão, boa tarde, muito obrigado por nos receber aqui. Separei aqui algumas dúvidas para falar sobre as queimadas, que nessa época realmente elas são muito comuns. Não deveria, mas são, né? Quais são os principais tipos de queimadas, capitão? Boa tarde, para nós, na verdade, é um prazer receber vocês da imprensa aqui no nosso quartel. E os principais tipos de queimada nessa época, na verdade, são as queimadas dentro dos lotes vagos, são queimadas em área urbana. Então a gente percebe que ao longo dos anos a prática de se incendiar o lote para uma conduta ali de limpeza daquele terreno, ela tem sido reiterada e tem sido todos os anos sido recorrente. Muito bem. Recentemente, por exemplo, essas queimadas, na verdade, elas podem se estender e é um perigo muito grande. Recentemente nós tivemos um problema no centro da cidade, onde um incêndio que começou na rua Coronel Júlio Soares se estendeu para uma área muito grande, atingiu outros bairros também e deram muito trabalho aqui para o Corpo de Bombeiros, né? É verdade. Os incêndios eles provocam muitos danos, né? Então, às vezes, o fato da pessoa incendiar um lixo, um entulho, um resto de obra ali no final do dia do seu trabalho, né? Por exemplo, incendiar um saco de cimento que sobrou ali do resto de obra, colocar, isso daí pode provocar um incêndio muito danoso, como que aconteceu nesse exemplo que você nos colocou. Ele vai atingir ali uma vegetação de copa, uma vegetação difícil de se combater e que o Corpo de Bombeiros, infelizmente, não só o Corpo de Bombeiros, mas ninguém conseguiria fazer o enfrentamento dessas chamas. O poder calorífico dela é muito alto e nós não conseguimos nem chegar perto delas. E aí ela fica totalmente descontrolada e, infelizmente, há danos severos, né, como que aconteceu no exemplo que nós estamos tratando. Nesse caso, por exemplo, que foi citado aqui, inclusive chegou a correr risco várias residências, né? Sim, ali a gente sabe que tem residências, tem propriedades, várias edificações comerciais, isso causa um grande risco, né? E o fato da extensão também desse incêndio propriamente dito, ele provoca ali até mesmo uma falta de coordenação, não de coordenação, mas uma falta de controle realmente do que o Corpo de Bombeiros pode fazer, porque a linha de fogo é muito grande e nós não conseguimos estar em todos os momentos ao mesmo tempo. Capitão, nós estamos falando de um incêndio dentro da cidade, na área urbana, né? Mas também é muito comum na área rural, nas estradas, à beira de estradas também, à margem de rodovias, esses incêndios. Geralmente esse incêndio, à margem de rodovia, eles são propositais ou eles vêm de alguma causa natural? A margem de rodovia, em alguns casos, elas são provocadas ali por uma binga de cigarro que é jogada por um motorista ou por algum passageiro que está transitando por aquele local próximo e aí ela vai provocar um incêndio, ou como já aconteceu, por exemplo, em um caso recente, em que há um incêndio em um veículo provoca um incêndio na vegetação, né? Mas em todos os casos, né, ela tem ação humana, com certeza ela tem ação humana em gerar o incêndio. Quais são as principais consequências dessas queimadas, por exemplo? Olha, são diversos, né? O primeiro é o dano ao meio ambiente, que ele é catastrófico. Então a gente percebe também, isso daí, a ciência ela nos mostra que os incêndios estão provocando uma redução da área verde e essa área verde ela é responsável por por todo aquele ecossistema ali, aquele biossistema próximo ali, né? E isso há o dano da perda da área verde, há o dano da perda e a morte de animais, né? Não apenas silvestres, como aconteceu em um caso também recente aqui dentro da cidade de Ubá, em que morreram 2 animais domésticos, seriam 2 cavalos, né? Os cavalos estavam numa área em que eles não conseguiram sair e o foco de incêndio ali, ele provocou a morte desses animais. Além disso,
os danos à saúde das pessoas, porque o tempo já está seco, né, e o produto da combustão ele é tóxico. Muitas das vezes nesse ambiente há ali então dano à saúde. Então nós temos que lembrar que nós estamos num período pandêmico, né, onde há doenças respiratórias. Antes da pandemia, esse período já era um período em que a as doenças respiratórias já era elevado pelos registros que nós temos do DataSUS e dos hospitais. Então você tinha ali, muitas das vezes, a gente sempre recomendava não colocar por conta do dano que havia à saúde de idosos e crianças, e hoje isso está mais preocupante. Então tem o dano à saúde da pessoa, o dano ao meio ambiente, morte de animais, e são diversos os danos. O patrimônio também, né? Enfim, são várias realmente as consequências e danos. Agora, capitão, essa época é a época de maior incidência no ano de queimadas? Sim, o mês de setembro, ele historicamente, dentro do Corpo de Bombeiros, em toda Minas Gerais, inclusive em Ubá, o mês de maior incidência dos incêndios em vegetação. O que causa isso, esse aumento? É o tempo seco, junto com o vento, por exemplo, que ele é comum nessa época do ano? Além do tempo seco, além do que você agora citou, né, que o vento e o tempo seco, a vegetação que está seca, ainda tem a recorrência do comportamento das pessoas, da cultura, né, da população em se fazer a queima em setembro, porque logo após vem o mês de outubro, onde se inicia o mês de chuvas. Então, eles fazem numa tentativa de se renovar aquela vegetação, para que muitas das vezes, ou seja para limpeza de terreno, que é o que acontece, né, dentro da área urbana, ou quando na área rural, quando acontece para renovar para as criações, a criação de gado, né, de equinos e etc. Agora eu vou fazer uma pergunta, capitão, que é meio complicado. Qual que é a solução contra as queimadas? Essa é uma pergunta realmente de milhão, mas a solução é mudança de comportamento. Somos nós, seres humanos, nós pessoas, mudarmos nosso comportamento e entendermos a importância de não se fazer esse tipo de prática. Eu, proprietário de um terreno, eu não posso atear fogo para limpar aquele meu terreno porque é mais barato, porque eu não vou, na maioria das vezes eu não consigo ter o controle. E mesmo que eu tenha o controle, eu estou incendiando uma área, um terreno, e aquele produto da combustão, ele não fica inerte, né, ou isolado no meu terreno, ele se propaga por todo o ambiente, né? Então ele vai trazer dano, ele vai incomodar os vizinhos, ele vai trazer dano aos vizinhos, né? Então realmente nós temos que parar de fazer esse tipo de prática. Para finalizar, capitão, como última pergunta, em caso de uma situação de incêndio, seja num quintal, seja num pasto, é aconselhável, claro, chamar o profissional, o Corpo de Bombeiros, e com certeza vocês orientam que a própria pessoa não tente sanar ali o problema, que pode ser perigoso, né? Com certeza. O incêndio, a gente tem que saber como lidar com ele. Por isso que nós falamos em combate a incêndio, que realmente é um enfrentamento, é uma luta, porque o calor, o poder calorífico do fogo, em muitos momentos, ele nos impede de chegar próximo. E o Corpo de Bombeiros ele tem, além da técnica, os materiais e equipamentos de proteção individuais necessários para fazer esse enfrentamento. Então nós não recomendamos que isso aconteça, e quando houver qualquer incêndio, que chame o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, capitão. Foram as dicas e também as informações passadas aqui pelo capitão Guilar Duce, da 2ª Companhia de Corpo de Bombeiros Militar, com relação às queimadas. Mais algum detalhe, capitão? Bom, eu gostaria só de dar algumas orientações a respeito dos proprietários de terrenos, sejam eles lotes em áreas urbanas ou terrenos em áreas rurais, que os proprietários eles façam os aceiros nas divisas de seus terrenos, né? Um aceiro de 4 a 5 metros, dependendo da altura da vegetação, ele é o ideal para ajudar o Corpo de Bombeiros, principalmente a combater e a confinar aquele incêndio no local onde ele se iniciou, né? Mas essa é uma medida preventiva para que ele não possa avançar. E a melhor de todas é que se faça a limpeza do terreno sem o uso do fogo, através do corte, seja com ferramentas motomecanizadas, como roçadeiros, ou até mesmo com enxada, mas que não se faça o uso do fogo. Essa é nosso pedido, nossa dica e orientação para toda a população. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César para o Jornal Ubá em Foco.